Gente, tudo bem? E aí, como é que vocês estão? Vamos falar rapidinho aqui sobre o jogo de ontem, porque a gente tem algumas coisas para falar, né? O Santos não jogou bem ontem, né? Não jogou bem, mas tomou dois gols bobos, né? Como sempre toma, sempre consegue tomar uns gols bobos demais. Não dá pra entender como é que esses caras tomam esse tipo de gol. Tomou um gol de cabeça, pra variar, né? Tomou um gol de cabeça. E um gol lá que a bola bateu em todo mundo, foi um bate-rebate lá. Aí um cara ajeitou de cabeça, o outro chegou batendo lá e fez 2-0. Tudo isso em 20 minutos, né? 2-0 em 20 minutos. O Santos sentiu muito altitude no começo, né? O Santos sentiu muito altitude no começo. Mas aí logo depois do gol, o time tentou ir para cima, tentou se recuperar no jogo, né? Logo depois do gol eles também tiveram um jogador expulso. Aí depois disso o Santos melhorou na partida, passou a finalizar, passou a chegar mais no ataque. Foi só aqueles 25 minutos horrorosos que a gente fez, né? Foi isso que comprometeu o Santos na partida. O Caio Jorge perdeu 2 gols de cabeça sozinho, um no primeiro tempo e um no segundo. Se ele faz aqueles 2 gols, junto com o gol do Felipe Jonathan, a gente teria ganhado de 3-2, a gente teria saído com a vitória de lá da Bolívia, se ele não erra aqueles 2 gols absurdos que ele errou. Mas tudo bem, acontece, faz parte do futebol. Agora vamos para a Sul-Americana, né, gente? Vamos para a Sul-Americana, vamos focar na Sul-Americana. Eu acho que é muito provável que a gente se classifique para a competição. É uma competição mais fácil, é uma competição com times de nível técnico mais baixo. Não estou dizendo que vai ser fácil, mas se a gente se classificar, a gente tem mais chances de ganhar a Sul-Americana do que a Libertadores, porque com esse time aí, enquanto insistir com o Pará, sabe? O Pará não dá, o Pará falha todo jogo, não dá pro Pará jogar mais. Tem o Madison, põe o Madison. O Pará não dá. E gente, eu vou falar pra vocês, o Alisson, ele não foi o grande culpado da derrota de ontem. Só que o Alisson, sempre que ele entra no time, o time piora. O meio-campo do time piora. Se o meio-campo do time piorar, o time não consegue criar nada ofensivamente, né? Sabe? Sempre que ele entra, ele sempre tem mais dificuldade para criar alguma coisa, para dar um passe. Eu não colocaria ele de titular, eu não colocaria. Mas, cara, é assim, é que ele é o capitão do time. Então tem que conversar com ele para ele tentar melhorar essa parte técnica dele, porque não dá, sabe? Todo jogo o Alisson tem aquele mesmo jogo, marca bem e dá passe de lado. No esquema do Diniz, eu acho que ele não vai funcionar. Eu tiraria o Alisson, tiraria o Pará, né? São 2 líderes do elenco, mas nesse momento tira o Alisson e tira o Pará. Não dá para os dois jogarem. Eu tiraria o Alisson e o Pará e colocaria Balieiro no meio e o Madison na lateral, né? Mas aí depois o Felipe Jonathan fez aquele golaço, né? No segundo tempo.
o Santos criou mais algumas chances, o João Paulo fez defesas importantes. Era para a gente ter tomado 3 gols em 25 minutos, se não é o João Paulo. Era para a gente ter tomado 3 gols muito rápido, se o João Paulo não faz uma defesa impressionante no primeiro tempo. Mas aí no segundo tempo a gente fez o nosso gol, pressionamos eles, né, depois do gol. Mas o time errou muito passe ontem. Passe simples. Passe de 2 metros o time errou. E sentiu a altitude, né? É muito difícil jogar lá. Então tem todos esses fatores aí que atrapalharam o time no jogo de ontem. Tá bom? Sobre o jogo é isso. Né? Sobre o jogo é isso. Cara, vou falar pra vocês. Eu já critiquei a diretoria sobre a questão do futebol, né? Que eles não estão levando a sério a questão do futebol. Eles têm que reforçar esse time. Eles têm que reforçar. Hoje o Santos fez um acordo com o Tribunal do Trabalho, né? Para quitar dívidas trabalhistas, né? Vai pagar 10 milhões em dívidas trabalhistas de forma parcelada. Conseguiu fazer esse acordo. É o primeiro clube grande que faz esse acordo com a justiça, né? Notícia boa. Mas, gente, torcedor é que eu acompanho o clube, eu sei o dia a dia do clube, eu sei a situação financeira que o clube está passando, eu entendo. Mas o torcedor que não conhece muito profundamente o clube, né? Que não conhece, que não vive o dia a dia do clube, esses caras querem saber de time, de futebol, querem saber de contratação. E infelizmente essa diretoria está indo muito mal no futebol. Tem que contratar pelo menos uns 3 reforços aí. Tem que contratar 2 reforços para o meio de campo. Tem que contratar mais um lateral esquerdo. E tem que contratar mais 1 ou 2 atacantes de lado. Não, atacantes de lado não. Um atacante de lado e um centroavante. Sabe, mas o principal problema do Santos é no meio de campo. Tem que contratar para o meio de campo. Mas eu contrataria um atacante de lado, um centroavante, um lateral esquerdo e pelo menos 2 meio-campistas para reforçar o meio de campo. Eu faria essas contratações aí. Só que essa diretoria não está focada no futebol. Assim vai ficar difícil. Eu sei que a situação do clube é muito ruim, é uma situação financeira muito difícil, mas esses caras têm que começar a se mexer, gente. Tem que começar. O São Paulo está numa situação financeira ruim também. E o São Paulo botou pessoas lá no departamento de futebol que souberam montar um time bom, que souberam reforçar o elenco. O Santos não tem um departamento de futebol. Precisa de um executivo urgente. Precisa de um executivo urgentemente, o Santos. Sabe? Precisa de um executivo agora, para já. Porque tem que montar o time, tem que fazer contratações. Sabe? Porque a torcida não vai aguentar o time brigando o ano todo para não cair, o ano todo sofrendo, sabe? A gente vai torcer pro time melhorar, mas se não contratar, não vai melhorar, gente. Tem que melhorar o elenco, sabe? Mas agora o Internacional, que é o Felipe Jonathan, né? Ofereceu 3 milhões à vista, mais 10 milhões
parcelado e mais 8 milhões da dívida, mais 8 milhões, só que eles vão perdoar a dívida do Felipe Jonathan. Não, do Sacha. Que o Santos tem uma dívida pela compra do Sacha, tem uma dívida com o Internacional, né? Então a negociação seria 3 milhões à vista, 10 milhões parcelado, e esses 8 milhões da dívida do Sacha, o Internacional perdoaria essa dívida e o Santos não teria mais essa dívida com eles, né? E agora estão cogitando colocar 2 jogadores na negociação, o Rodrigo Lindoso e o Marcos Guilherme, né? Eu acho que são 2 bons jogadores, são 2 jogadores que já mostraram futebol, que já jogaram bem. Eu acho que se a negociação for isso aí mesmo que estão falando, eu até faria essa negociação e depois contrataria mais um lateral esquerdo. Tentava pegar de algum time brasileiro aí, sabe? Tentava achar um lateral esquerdo bom no mercado, mas se for todas essas condições na negociação, se vier 2 jogadores pra gente, eu acho que vale a pena fazer essa negociação, né? Mas vamos ver aí, vamos ver o que vai acontecer, tá? Era isso que eu queria falar pra vocês. Se inscrevam no canal, ativem o sininho e deixem seu like no vídeo, tá? Um beijo, até o próximo vídeo.